Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e sou católica apostólica romana. E é claro que este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas possíveis para mostrar que Deus não é isso que o pessoal anda falando não. No vídeo de hoje nós vamos reagir a um vídeo do professor Felipe Aquino que afirmou aí, né, que o Papa não pode desmentir ele. Mas em relação ao quê? Por que o professor Felipe Aquino falou esta frase? Vamos entender daqui a pouquinho, porque antes eu preciso pedir para você dar o seu joinha. Por que eu peço joinha todo começo de vídeo? Porque o seu joinha nos ajuda a alcançar mais pessoas. E alcançando mais pessoas, nós conseguimos também diminuir alguns canais, algumas pessoas que têm dado contra-testemunho em relação à nossa igreja e também a Deus. Então, o seu joinha, além de você assistir, claro, seu joinha é muito importante para isso, porque aí vai aparecendo para mais pessoas e elas vão conhecendo uma realidade que muitas vezes elas desconhecem, tá bom? Então, deixa o seu joinha aqui para nos ajudar, tá? Claro que a sua inscrição também é muito importante para nós, então não esqueça de se inscrever no canal, porque senão você vai perder os vídeos. E para não perder ainda mais os vídeos, né? Porque tem gente que tá perdendo aí, tá tendo que até maratonar os vídeos, né? Ativa o seu sininho para você saber quando nós postamos vídeos, tá bom? Você pode e deve comentar, nós gostamos muito quando vocês comentam, isso é muito importante para nós. Mas nós precisamos pedir sempre que você faça isso com muito amor, misericórdia e respeito com o próximo. Principalmente se você não gostar do que você ver alguém comentando ou respondendo. Não gostar de mim, não gostar do professor, não gostar da Igreja Católica, tá? Independente disso, faça isso com muito respeito. Principalmente tomando cuidado com as palavras, tá? Porque senão a gente acaba desmerecendo o outro e assim, a gente nem conhece o outro, né? Então tome muito cuidado. Combinado? E lembrando também que agora nós temos grupo no Telegram e no WhatsApp, e lá você pode entrar, saber as novidades do canal e depois também me chamar para conversar no privado, caso você queira compartilhar alguma experiência que seja mais privada e não pública aqui, né? E lembrando, pode me seguir lá no Instagram, porque eu sempre posto coisas com mais rapidez do que aqui no YouTube. Combinado? Vamos então reagir a este vídeo e entender o que o professor Felipe Aquino quis dizer com essa frase? Vamos lá. Porque o catecismo é toda a doutrina católica. Sim. É claro que ele está sintetizado ali, né? Sim. O Papa João Paulo disse, esse é o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui. Uhum. Por isso que eu sou um arauto do catecismo. Uhum. Entende? Eu sou, para mim, hoje, a melhor coisa que o Papa João Paulo II deixou para a igreja foi o catecismo. Sim. Porque, Guto, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, de grande relativismo religioso, dentro da igreja, eu escuto coisas dentro da igreja que eu fico arrepiado, da boca de padre. Até de bispos, né? Até de bispos. Até de bispos. Né? Então, eu acho que o catecismo se tornou para nós uma tábua de segurança, uma tábua de salvação. Por quê? Eu vou responder pergunta. Eu faço uma live segunda, terça e quarta-feira, de 1 hora, respondendo perguntas, 3 dias por semana. Eu respondo uma média de 150 perguntas por semana. E se eu não tiver um texto que me garante? Então eu digo à pessoa, essa pergunta sua, o catecismo aqui, parágrafo tal, está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo. E lá tem tudo, né, professor? É a igreja que está dizendo, é o Papa João Paulo II que está dizendo, com todos os bispos do mundo que aprovaram o catecismo com ele. Então, nem o Papa pode me desmentir. Isso. Nem o Papa pode me desmentir. Isso, tá ali. Então, isso dá a gente, nós leigos, segurança. Certeza de que eu não estou me enganando e nem enganando você. É verdade. Esse vídeo veio a calhar, por quê? Hoje em dia, tem muita gente que lê os documentos da igreja, sempre tem ou canais aqui ou em qualquer outra mídia social e querem passar toda a informação da Igreja Católica. E muitas vezes nós nos sentimos um pouco confusos, porque tem questões que são muito complexas, né? E são mais difíceis de entender. Então, o que a igreja orienta é exatamente isso que o professor Felipe Aquino falou. Estudar o catecismo da Igreja Católica. Por quê? A igreja, ela se baseia, claro, na palavra, na tradição e também em toda a vivência apostólica. Então, esses são os pilares da Igreja Católica. Então, além da Bíblia, que você precisa ler com constância, sim, você também
precisa saber sobre a igreja. Se você quer saber sobre a igreja, é o Catecismo da Igreja Católica. Ele é longo, tem muitas páginas, mas você precisa para você entender. Inclusive, por que eu trouxe esse vídeo também, né? Além de eu gostar muito do professor Felipe Aquino, já reagi aqui a outros vídeos dele. Também gosto muito do Santo Flow, né, que sempre leva pessoas muito importantes para a nossa igreja, né, lá no canal dele, que é um podcast católico. Nessa semana também, eu recebi um comentário aqui no YouTube afirmando sobre a questão dos estudos dos documentos. Então eu vou até compartilhar aqui porque ele é um gancho para este vídeo também. E aí, né, o rapaz até comentou, estudar os documentos da igreja, que é uma dificuldade, ou seja, eu coloquei uma enquete, né, qual é a sua maior dificuldade, e para essa pessoa é estudar os documentos da igreja. Até o momento, aí estudar os documentos está bem forte das pessoas terem dificuldade. E aí ele falou que ele não sabe onde ele encontra as fontes primárias. E aí eu até comentei com ele de que uma das coisas que ele poderia iniciar, além do catecismo, claro, é o Sacrosanto Concílio, o Redemption Sacramento, o Concílio Vaticano II, a doutrina social também da igreja, a instrução geral do Missal Romano, que é assim, uma bênção para nós sabermos como nos comportar, por que acontece a missa, por que não acontece isso na missa. Mas todos esses documentos, eles estão sintetizados e resumidos aqui. Então, para você não cair no erro, não só dentro da sua vida, mas também diante de tantos conteúdos que nós estamos recebendo e que às vezes nos deixam confusos e muito mais perdidos, e também alguns que nos levam ao erro, nós podemos e devemos ter esse texto aqui, que é um texto referência para nós leigos. Nós queremos entender a Igreja Católica, inicie, além da Bíblia, claro, né? Inicie pelo Catecismo da Igreja Católica e depois você vai se aprofundando nos outros documentos. Porque muitas vezes tem gente que se baseia num documento lá, vai, por exemplo, do Concílio de Trento e quer aplicar hoje. Mas já existe também outras questões que foram discutidas, foram aprovadas. Então, utilize o Catecismo junto com o Concílio de Trento. Entenda também um pouco da história da igreja. Então, o concílio, ele é esse abrir dos olhos, né? Como se a gente estivesse caminhando na nossa fé católica e aí aprendendo a conviver, para depois nós pegarmos alimentos mais sólidos e mais difíceis de serem mastigados. Então, o catecismo por si, ele já é um pouco mais simples, apesar de ter algumas outras questões complexas. Então, se aprofunde no catecismo da Igreja Católica. Aprofunde-se você no catecismo da Igreja Católica. Se você tiver dificuldades, use pessoas que você acredita que são idôneas. Por exemplo, o professor Felipe Aquino, ele comenta nesse trecho, além das perguntas que ele sempre responde lá no canal dele, e que são maravilhosas, ele também fez durante muito tempo programas da Canção Nova para responder, né, junto com o catecismo, ao programa lá Pergunte e Responderemos. E ele também, olha só que bênção, ele também, uma vez por semana, vai lá na casa de Lavrinhas e Queluz, que é onde tem o pessoal que está sendo formado para ser missionário na Canção Nova, para ensinar o catecismo da Igreja Católica. Então, ele é extremamente importante, mas que precisa também ter esse cuidado na hora de ler. Tem muitas pessoas que pegam só um trechinho e começam a acusar o irmão, ou pegam só um trechinho e vão lá no padre, ou vão lá no bispo e falam, olha, você está errado, porque no catecismo fala isso, isso e isso. Gente, até o catecismo nós precisamos ler, interpretar, entender. Então eu finalizo esse vídeo aqui, né, deixando dicas de documentos para vocês. Número 1, Bíblia. Número 2, Catecismo da Igreja Católica. Número 3, Instrução Geral do Missal Romano, que nos ensina a questão da missa. Depois você pode ler o Sacrosanto Concílio, o Redemption Sacramento, o Concílio Vaticano II e a doutrina social da Igreja. E depois você pode ir discorrendo aí de outros documentos também. E todos esses documentos, gente, eles têm disponível lá no Vaticano, que é isso que o rapaz falou, que ele tem dificuldade para encontrar as fontes primárias. As fontes primárias da nossa igreja, além da Bíblia, claro, também tem toda a tradição. E onde elas estão? Na Santa Sé. Então, lá no site do Vaticano, eu vou deixar o link aqui, você encontra todos os documentos, inclusive o catecismo. Gil, não tenho dinheiro para comprar o catecismo. Não tem problema. Tem online lá, tem disponível lá, disponível todos os documentos
para que você também faça seu estudo. Dedique um tempinho aí para você também estudar sobre a Igreja Católica, é muito importante. E de verdade, é maravilhoso, porque parece que você tá na escola, assim, pelo menos na minha época de escola, descobrindo as coisas, sabe? E aí você vai descobrindo uma coisa, vai descobrindo outra, vai entendendo, nossa, por isso que se usa isso na missa, por isso que o Papa fala isso, entende? Então, é assim, é uma descoberta maravilhosa. Indico para vocês todas essas questões aí. Um dia eu trago um vídeo aqui para falar um pouquinho de cada documento. Combinado? E aí, você já leu todos esses documentos? Não leu nenhum ou leu algum e gosta de um mais do que o outro? Deixa aqui nos comentários. Já fez toda a leitura do catecismo ou não? Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião. E lembrando de que eu preciso muito do seu joinha para nós seguirmos com a nossa missão aqui de levar a essência do nosso Deus e da nossa igreja para todas as pessoas. Então deixa o seu joinha aqui. E não esquece, você se empolgou aqui no vídeo, né? E não deu a sua inscrição. Então clica no inscrever-se, ativa o sininho também, porque ele é muito importante. E compartilha com aquela pessoa que tem dificuldade de estudar os documentos, mas quer conhecer mais a igreja. Compartilha com ela esse link, que é muito importante. Lembrando, participe dos nossos grupos no Telegram e no Instagram. E também me segue lá no Instagram. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!